Olá, amigo mecânico, este é o novo Hyundai HB20 com motor 1.0 turbo. Campeão de vendas entre os hatches, o HB20 mudou mais uma vez o seu design. Porém, ele continua sendo fabricado na mesma plataforma PB e também manteve as suas características mecânicas. Mas vamos ver se ele continua sendo campeão também para as oficinas. Para avaliar as condições de reparabilidade desse modelo, nós trouxemos mais uma vez o nosso grande parceiro Edson Roberto de Ávila, o Mingau, proprietário da oficina Mingau Automobilística. Mingau, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui no nosso estúdio. Lali, para o Mingau é sempre um motivo gigantesco de felicidade de estar podendo compartilhar essas informações junto a tantos profissionais que nos acompanham e eu estar aqui novamente. A bem da verdade, Mingau da Mingau Automobilística já se sente em casa. Eu só tenho a agradecer. Maravilha! Essa é a versão Platinum Plus com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas. Vamos ver o que tem embaixo do capô? Vamos lá, eu tô curioso. Maravilha! É isso, Mingau. Nós temos aqui o motor 1.0 turbo, o famoso TGDI, capa 1.0 da Hyundai, motor 3 cilindros, 120 cavalos, 17,5 kg de torque. É o mesmo motor do Creta, que nós avaliamos num raio-x anterior. Tinha bastante espaço debaixo do capô do Creta. O que você achou do espaço no HB20? Lali, razoável. Comparado ao Creta, razoável. Aqui o profissional ele vai ter algumas, digamos assim, algumas providências em relação à prudência, né? Você pode observar que existem vários itens aí de material que com o passar do tempo ele vai ter que sim se atentar bastante. Caso contrário, ele vai ter que começar cá com os devidos prejuízos, porque até a situação, o veículo após estar dentro da empresa, a responsabilidade cabe na empresa. Então algumas coisas aí ele vai ter que tomar prudência para ele não absorver alguns prejuízos financeiros aí por conta de algumas coisas que percebemos literalmente e visualmente que com o passar do tempo da sua utilização ele vai ficar mais fragilizado, Lali. Resumindo, não tem atalho. Tem que desmontar alguns sistemas paralelos para você conseguir ter acesso a outros, né? Perfeitamente, perfeitamente. É exatamente isso. Inclusive, hoje no mercado, como ferramenta, nós temos utilizado bastante aquelas espátulas plásticas, juntamente com os famosos silicones em spray. Isso tem nos auxiliado bastante. Nesse caso aqui, ele também se enquadra. Esse tipo de procedimento, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, indo direto ao ponto no motor desse, injeção direta, sistema de alimentação, ignição e injeção direta. É a grande vedete desses motores atuais, com diversos sensores, com diversos atuadores. Como que você vê a manutenção desse grande sistema de injeção aí, abordando alimentação, ignição e injeção nesse modelo, na sua primeira vista aqui no motor? Primordial, Lali, é o profissional ele se amparar de informações para que isso traga conhecimento, a prática, supostamente habilidade. Isso aqui não vai fugir essa regra, muito pelo contrário. Se trata, como você mesmo relatou, um propulsor novo, com bastante inovação. Existem coisas na parte estrutural dele internamente que não dá mais para se fazer como se fazia anteriormente. Eu vejo ainda alguns colegas aí utilizando alguns procedimentos que se utilizava há anos atrás, Lali, nesses propulsores atuais. E, inclusive, eles começam a dizer o seguinte, que o propulsor ele não vale o quanto pesa. Isso é uma grande mentira. A bem da verdade, na grande maioria desses profissionais, eles não detêm as referidas informações e conhecimento para adotar realmente a manutenção a ser executada. Aqui nessa questão ele também não foge disso. Ou seja, é uma tecnologia, é algo que funciona, é algo que está vindo para o nosso mercado como inovação e não deixa de ser. Agora cabe a nós profissionais nos atualizarmos para que dê continuidade aí na vida útil
do que eles desenvolveram, que estão trazendo para o mercado. Na sua análise aqui com relação ao acesso aos componentes, o que você vê primeiramente? Aqui a gente vê muitos sensores localizados na parte dianteira, o corpo Sim. de borboleta aqui mais deslocado, realmente tem menos espaço que Sim. no Creta, né? E tem esse isolador acústico aqui, né? Essa capa, na verdade, é um isolador acústico talvez até da bomba de alta que possa ter localizado aqui em cima. Vamos remover para a gente dar uma olhada? Vamos lá, Lali. Vamos lá. Olha que interessante, Lali. Você citou a questão para inibir o ruído. Esse componente mesmo aqui vai ser um componente de desgaste prematuro, mas isso não é nem por manuseio, mas por questão de utilização, tá? Aqui você vê uma outra espuma aqui, que é justamente na parte superior da bomba. Na parte dos eletroinjetores, que estão bem abaixo do coletor do sistema de admissão, também existe. Mas uma coisa que é interessante, o propulsor ainda é ruidoso, Lali? Você andou com esse veículo? Um pouco mais, ele é um pouco mais do que alguns modelos, só que ele ainda assim não é tão ruidoso quanto outros, ele fica ali na média, mas motores com injeção direta, ele possui aquele ruído característico de injetores que lembra um pouco de motor diesel mesmo, né? Exato, exatamente. Aqui o acesso, por exemplo, as bobinas do sistema de ignição, o acesso é tranquilo, parte das velas de ignição também, que são as revisões básicas, né, Lali? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Lali, essas velas de ignição, segundo as informações, qual é a quilometragem mesmo para sempre estar fazendo a inspeção, Lali? A quilometragem de substituição das velas que está em manual é 60 mil quilômetros para esse motor. Inclusive, uma observação que cabe, que muita gente se pergunta, mas não era de 160 mil quilômetros essas velas? Sim, as velas da versão aspirada. Nessa versão turbo, eles mudaram para 60 mil quilômetros, não é de 160. Os motores aspirados da Hyundai ainda, o 2.0 do Creta e o 1.0 das versões mais básicas do HB20, sim, são 160 mil. Mas nesse motor especificamente, eles pedem para trocar com 60 mil quilômetros. Mas em caso do famoso uso severo, eles pedem para ser uma inspeção e substituição antecipada, mas eles não codificam quão antecipada no caso das velas, né? Aí vai entrar aquela concepção. Quando esses veículos passarem a entrarem nós recepcionários em nossas empresas, aí é o choque de realidade, viu, Lali? Por conta que o que se pré-determina a montadora é uma coisa interessante, sempre existe esse debate. Agora, uma coisa que é para deixar bem clara, nós profissionais, se seguirmos rigorosamente, Lali, o que a montadora determina, muitos proprietários de veículos iriam ter vários problemas financeiros, ou seja, nós profissionais, quando esses veículos estão dentro de nossas empresas, ali nós temos plenas condições realmente de avaliar o que é que tem que ser feito, porque aí passamos a ter conhecimento, praticamos e criamos habilidade. E isso não é somente no quesito deste veículo, mas como tantos outros que rodam pelo Brasil. Existem veículos do qual já existe a deficiência característica. Olha que interessante, né? Então, eu acredito que nesse quesito o HB20 ele não vai fugir disso. Mingau, deixa essa tampa aí com o pessoal ali da produção. Sim. Enquanto a gente comenta uma coisa que a gente falou de uso severo, muitas pessoas, a gente comentou em vídeos anteriores, mas muitas pessoas ainda não têm consciência do que é o uso severo. A Hyundai também no manual do HB20, a exemplo do que colocava no manual do Creta, define diversas condições de uso severo. É porque o carro é frágil? Não, essas condições de uso severo, elas sempre existiram, mas aquela coisa, não se há aquele hábito de ler manuais de veículos e pouca gente se atentou. E nossa função como mídia é alertar que essas condições sempre existiram, tais como uso do carro em
trajetórias muito curtas, em trajetos muito curtos, em que o Sim. motor não esquenta, tráfego pesado, muito trânsito, ok? Excesso de carga, todo esse tipo de coisa. Nós estamos colocando aqui no vídeo algumas das condições que a Hyundai elenca como uso severo. Mais uma vez, não é fragilidade do carro, porque se você for ver em todos os manuais de veículos de diversas montadoras, estão algumas condições severas listadas para bom uso do veículo e também observar períodos de manutenção adequado. E quando a gente está falando de um motor desse, além da injeção direta, né, vamos pular toda a parte de combustível, porque óbvio que combustível tem que ser de qualidade, Sim. né, embora o pessoal ainda tenha essa dúvida, a gente precise elencar. Vamos para o óleo. Estamos falando aqui de um motor turbo. O óleo que passa no motor é o óleo que passa no turbo. Quais são os riscos da gente fazer uma troca incorreta de óleo, ou seja, por um óleo inadequado ou fora do período correto em um motor com turbocompressor? Lali, vamos lá. Quando nós falamos de lubrificante e nós falamos de propulsores, o que acontece? É uma situação que muitos ainda, é como se fosse um paradigma. Por exemplo, você vai numa casa de substituição de lubrificante e lá, muitas das vezes, o lubrificante que é específico para um determinado veículo, existe a negociação comercial financeira. E isso acaba prejudicando o bom funcionamento desses propulsores, aí começa meio que condenar a vida útil, ou seja, ela vai ser precário isso. Nesse caso, ele não vai mudar, Siga as regras do fabricante, inclusive, interessante, a Hyundai, ela colocou classificações de lubrificante bastante interessante. Eu vou até solicitar a você, Lali, que faça esses comentários para que eles entendam. Olha só a situação. O Lali, ele vai passar as classificações dos lubrificantes. Muitos vão indagar, Lali. Eles vão falar, nossa, mas é uma discrepância. Inclusive, o lubrificante 030 é o que ela realmente recomenda, aonde envolve até a questão do consumo de combustível. Passa essas informações a eles, Lali. Vamos lá. Quando você abre o manual do HB20, existem dois óleos que eles recomendam diretamente. São óleos genuínos Hyundai, são os óleos homologados pela Hyundai para o uso. Uma versão é o 5W30, com classificação de desempenho API, SL e ASEA A5, e o outro é o 0W30, com classificação de desempenho API, SP e o SAC GF6. Que já é uma classificação de desempenho muito superior à API SL. O que a gente entende... É bem diferente, Lali. É bem diferente um do outro. E a Hyundai também, ela especifica tabelas de viscosidade dentro do motor de acordo com a temperatura. Mas a Hyundai, no manual, ela é muito clara que ela prefere para esse motor o óleo 0W30, genuíno Hyundai, de fabricação da Shell, tá? Com a especificação API SL e o SAC GF6. É um salto bastante grande, sim, mas como você disse, quando o consumidor vai abastecer o veículo, quando vai fazer a troca de óleo no mercado, ele vai encontrar muitas opções. Sim. Né? Vai encontrar muitas opções de diversas fabricantes. Mas se ele ficar dentro dessa faixa de desempenho, obedecendo a viscosidade, né, ele não vai ter problema. Embora a Hyundai seja muito clara na determinação do óleo que ela prefere para esse motor. Então, é um pouco arriscado agir por conta, a não ser que você saiba muito bem aquilo que você está fazendo ou orientado por um profissional que saiba, né, plenamente aí, tenha domínio aí de classificação de desempenho, sim, aí sim, de classificação de qualidade e saiba indicar aí um outro produto. Outro ponto também é o período de troca, né? Eles, no manual, existem duas especificações. 10 mil quilômetros ou 12 meses para o uso normal e, de novo, 5 mil quilômetros ou 6 meses para uso severo. E, mais uma vez, nós batemos na tecla. Uso urbano é uso severo. Eu uso o carro só para ir até o supermercado, eu uso muito pouco o carro, é uso severo? Sim, é uso severo. Além de você não estar levando aí o óleo ou o motor, no caso, à sua temperatura de trabalho normal, você aí provavelmente pode rodar com combustível velho. Sim. Entra tudo isso na conta e aí você vai entrar em questão, ainda mais com um motor desse,
com injeção direta, combustível velho, não importa se é gasolina ou etanol, Sim. vai fazer um estrago. E se colocar aquele combustível barato, o que acontece, Mingau? Vamos lá. Aquele baratinho. Isso. Primeira situação aí que eu vou fazer um alerta em relação ao lubrificante, como o Lali colocou aí para vocês. Particularmente, como profissional, sigam rigorosamente o 030, ok? Ele é desenvolvido, esse lubrificante, ele foi desenvolvido especificamente para esse propulsor. Os outros, do qual ela faz as recomendações, mas ela dá a preferência. Isso é uma coisa interessante, né? Então ela estendeu, digamos assim, as possibilidades de classificação de lubrificantes. O específico, no meu entendimento profissional, é o 0W30. Então se utiliza o 0W30. Porém, a questão financeira do investimento que o proprietário vai ter que fazer, às vezes eles vão pensar da seguinte forma: não, mas ela também recomenda. Mas olhem só, vocês estão trafegando num veículo com uma performance, uma tecnologia. Então existem coisas que se colocam dúvidas, mas existe a certeza, então 0W30. Em relação ao combustível, num veículo com sistema de injeção direta, é um veneno. Porque esse combustível, é bem da verdade, quando acontece da combustão, ele vai sobrar o resíduo lá ali. Com combustível velho ou adulterado, né? Lógico, ele vai sobrar. Essa sobra, o que acontece? Esses propulsores com essa tecnologia avançada, o que ele puder, pelo sistema, eu estou me expressando aqui de uma forma não tão técnica, para ficar bastante, até simples para as pessoas entenderem. Até porque na revista O Mecânico não é somente os profissionais. Existem bastante pessoas que gostam, entusiastas, então isso tudo é informação. Bastante prudência e cuidado com essa questão de combustíveis baratos. Ou então, como o Lali passou a vocês, em relação ao veículo ficar muito tempo parado, ou então você abastece, enche o reservatório e você faz um percurso de 10, 12 quilômetros dia. Ou seja, o propulsor ele não chega nem na temperatura ambiente de funcionamento dele. E esse combustível vai ficar no reservatório. Ele vai envelhecer. Ele envelhecendo, quando chegar na parte de alimentação de combustível, quando for gerado a combustão, ele vai ter a sobra. Porque esses propulsores, a tecnologia, ele foi desenvolvido para reter índice de poluentes. Não é somente o sistema catalítico que pratica isso, que é um filtro, praticamente, que existe no sistema de emissão de gases, que no caso é o escapamento. Não, ele existe todo um conjunto entre sensores e atuadores monitorado e controlado pelo sistema operacional. Combustível velho vai dar problemas, vocês não tenham a menor dúvida. Então, muitas das vezes, os proprietários, eles que causam o problema. Então, se é um veículo que você utiliza fazendo cálculos em relação ao que é uso severo, praticamente, Lali, é de toda maneira que você utiliza o veículo, a não ser que seja em rodovia. É um veículo específico que você utiliza para viagem. Aí você sai da modalidade severa. Caso contrário, basicamente é tudo severo. E se você utiliza bastante o veículo em centros urbanos, eu sugiro ter um pouco mais de atenção em relação a completar o reservatório de combustível. O que você imagina que está trazendo de benefício, você vai estar trazendo de problema. Fui claro? Muito claro. Outro ponto também que é afetado pela lubrificação, a gente ainda voltando um pouquinho em lubrificação. Certo. O turbocompressor é uma peça cara. Sim. E é uma peça diretamente dependente do óleo. O que acontece quando o turbocompressor não está devidamente lubrificado? Ele vai ter o problema no seu eixo rotacional. Esse eixo rotacional, como você mesmo disse, isso fique bem claro a todos. Esse eixo rotacional, ele existe um espaço, vou dizer assim, não vou entrar em méritos técnicos para não implicar tanto, aonde o lubrificante, ele tem exatamente o espaço dele. Mais uma vez, o motivo que eu acredito ser bastante interessante de usar o 0W30, ok? E ali ele vai ter a sua lubrificação. A partir do momento que você utiliza o veículo, ou a questão do combustível, que nós relatamos agora, momentos atrás, de envelhecer, você vai estar contaminando esse lubrificante.
você contaminando esse lubrificante, Lali, sem dúvida nenhuma, você vai ter problema ali. Por quê? Porque o que era para lubrificar, ele vai começar a ter contato de matérias. Esse contato de matérias vai fazer com que sofra um desgaste. E esse desgaste vai trazer algum tipo de prejuízo no funcionamento da turbina. Você acha recomendável, então, para os amigos que estão nos assistindo, com motor turbo comprimido, como é o caso desse aqui, que é um motor downsizing, é um motor que trabalha com folgas muito justas, que depende diretamente de uma lubrificação, de uma lubrificação muito específica. É recomendável, na primeira partida do dia, na partida frio, esperar o motor aquecer um pouco, deixar o óleo subir para as partes, né, de movimento, antes de demandar carga de aceleração e sair com o veículo? Você acha que isso é uma recomendação que a gente possa dar? Lali, olha, deixar uma coisa bem clara a você e a todos que estão nos assistindo. Sejam os profissionais, os entusiastas, ou aquela pessoa que está aí com uma certa curiosidade de adquirir o veículo. Na empresa, na Mingau Automobilística, Lali, 100% das pessoas que a frequentam, eu dou essa sugestão. Até porque o veículo é de propriedade, no caso, então a responsabilidade segue por conta do proprietário. Então o que acontece? Ele chegou ao trabalho às 8, vai sair às 17, o propulsor esfriou, não tenha dúvida. Então, dependendo do período de parada, sim, eu passei a sugerir isso já faz alguns anos, tá, Lali? Para deixar bem claro. Já há alguns anos eu sugiro a todos que frequentam a minha empresa. Funciona o propulsor pela manhã, deixa ele ter uma prévia aquecida. O que eu me refiro a prévia aquecida? Esses veículos que trabalham com sistema de gerenciamento eletrônico, existe o sistema de partida a frio e a modalidade de enriquecimento para que ele se mantenha em marcha lenta, funcionando. Ou seja, vocês podem observar que a grande maioria desses veículos, quando vocês funcionam o propulsor, ele fica um pouco acelerado. Ali é a fase fria, que ele subsentende. Quando ele abaixar aquela aceleração, aguarde mais uns 2, 3 minutos. Esses 2, 3 minutos, segundo as análises que eu fiz dentro da Mingau, ele vai dar equivalência de 75 para 82 graus Celsius. Já está alcançando a temperatura ambiente dele, Lali. Então isso aí é interessante sim fazer. Até porque os componentes internos, eles já estão produzindo calor, estão gerando calor. E eles estão começando a pegar a forma real de funcionamento. Então, sem dúvida nenhuma. Um outro detalhe. Muitos aí, de repente, podem até fazer as suas críticas, mas eu trabalho com isso todos os dias. Quando esses propulsores estão na fase fria, o próprio sistema operacional, ele se encarrega de enriquecer a mistura. Para quê? Para que o propulsor se mantenha em funcionamento. Afinal, ele está em fase fria. Quando ele tem a prévia aquecimento, onde ele está chegando próximo à sua temperatura ambiente, o próprio sistema ele faz essa correção, aonde ele simplesmente vai realmente injetar na câmara de combustão aquilo que você está pedindo no acelerador. Ele já saiu da fase fria. Então você não vai ter com tanta frequência a questão de combustível não queimado e contaminando o lubrificante. Perfeito, é uma recomendação aí bastante clara e que nós já comentamos em um vídeo aí com o professor Landulfo, o Mecânico Responde. Para quem quiser conferir, o link está aqui na nossa descrição. Já que falamos em temperatura do motor, arrefecimento. O que você vê aqui como destaque no arrefecimento? Aí o reservatório está bastante presente aí. Sim. Mas o que você avalia aí na reparabilidade do arrefecimento aqui no HB20? Olha, Lali, nós temos dito bastante aqui, inclusive em outros trabalhos que nós fizemos juntos, a questão da não complicação na questão da manutenção. E aqui também ele não vai fugir essas regras. Agora, lógico, é uma tecnologia, é um veículo que ele está trazendo inovações. Então eu vejo o seguinte, não é a questão das dificuldades. Prestem atenção. Informação traz conhecimento. Conhecimento, prática. Prática, habilidade. Então são veículos, Lali, que o profissional
ele vai ter como obrigação de quebrar os seus próprios paradigmas e entender que daqui para frente é esse tipo de veículo que nós vamos ter dentro de nossas empresas. Então ele tem que melhorar até um certo limite. Chegou aquele limite, vocês têm que mudar, caros colegas profissionais, porque senão eles não vão conseguir trabalhar nesses veículos. Você observa, como um todo, Lali, existem vários componentes onde dá-se a impressão de fragilizados. Não, não são fragilizados. Depende da ordem de como você vai efetuar o manuseio. Como você mesmo disse anteriormente, existem vários componentes aí que no momento de fazer uma manutenção ele vai ter que desmontar outros componentes que não fazem parte dali onde ele vai executar a manutenção. Então, é algo que vocês, colegas, vocês têm que se aprimorar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com relação ao arrefecimento, ele tem um módulo aqui na ventoinha. Mostra pra gente, por favor. Aqui no caso, você tem um sistema onde nós denominamos PWM, Lali. O que seria o PWM? Esse sistema, ele é gerenciado pelo sistema operacional de gerenciamento, só que quando chega aqui, quem faz a determinação da velocidade do sistema de ventilação forçada é justamente esse módulo aí. Então ele administra. Anteriormente vocês tinham aí nos veículos a velocidade que era denominada primeira e segunda velocidade. Hoje aqui não é bem isso que acontece. Ele é gradativo mediante a necessidade, pelas informações que o sistema operacional recebe através do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Ele vai administrar, por exemplo, o veículo está em condições severas, está no trânsito. Então ele vai fazer esse reconhecimento e ele vai detectar qual é a real velocidade. Como que ele sabe e ele consegue determinar a velocidade do sistema de ventilação forçada? Através de quanto está sendo a eficiência na diminuição da temperatura naquele exato momento. Então tudo isso é controlado eletronicamente. Isso é tecnologia, Lali. Sensacional, né? Perfeito. Não tem mais aquela questão de funcionar o eletroventilador. Ah, está funcionando a primeira velocidade. Ah, está funcionando a segunda velocidade. Não. Agora ela é monitorada. Perfeito. Parte de coxim, parte de correia de acessórios, sincronismo, o que você está enxergando aí na lateral do motor? Ó, um outro detalhe, importantíssimo isso aí que você colocou lá ali. Sincronismo. Aqui nós trabalhamos com um sistema de corrente e engrenagens. Nesse caso, isso é linkado diretamente com a qualidade do lubrificante. Sim. Olha que interessante. Aí nós vamos lá novamente, vamos falar do 0W30. Relembrando, pode ter certeza que a vida útil dele também vai ser mantida. Aí nesse caso, segundo a montadora, um momento de se efetuar a revisão ou até a substituição. Coxim é um coxim hidráulico, substituição é super tranquila, ela está bem aqui à minha frente, a parte da transmissão, tranquilo. A questão aqui, uma coisa que me chamou a atenção lá ali, eu vejo que nesse caso, mas isso é só um adendo meu, profissional, a Hyundai já poderia estar utilizando as correias elásticas. Aqui ainda existe o tensionador semiautomático, né? Para se efetuar a substituição da correia. Bom, nesse quesito é aquela questão. A correia elástica, quando dá manutenção e você efetuar a remoção, no momento de reinstalar, por conta de preciso tirar o gerador de energia do propulsor, vamos lá, do EA111. Então ali é a correia elástica. Você vai remover para poder tirar o gerador de energia, o alternador. Quando você for reinstalar, você já tem que substituir a correia. Por quê? Porque ela já pegou o formato do sistema. E se você reinstalar a usada, você vai ter problema. Nesse caso, aí já auxilia. No caso, o profissional como condutor também. Houve a necessidade da manutenção, mas a correia está em condições de utilização, você simplesmente vai encaixar a ferramenta, vai fazer a parte do acionamento do tensor semiautomático e você vai encaixar a mesma correia. Mas eu ainda, particularmente, eu acredito que a tecnologia aqui acompanharia com a correia elástica, Lali.
esse motor tem variador de fase, né? Dá para ver as eletroválvulas ou os sensores de fase? É observável aqui por fora? Sim. Ele tá bem aqui, ó. Tá aqui. Aí o sensor de fase. Exatamente. E aqui você tem o outro. São dois, né? A questão da bomba de alta, como eu tirei aqui, vou tirar novamente. Tá aqui. Aqui você tem o controle eletrônico da parte da turbina. Sistema de aceleração inteligente, no caso, o corpo de aceleração está bem à frente. Questão de manutenção para se efetuar descontaminação, não tem nada de complicado. Cai naquela concepção, Lali. É o tipo de manutenção que você tem que adotar alguns critérios agora, né? Adquirir a prática através do conhecimento, informação e tornabilidade. Existem aqui, por exemplo, ferramentas aqui que nós vamos utilizar, que hoje nós já consideramos dentro das nossas empresas ferramentas universais, que são aquelas ferramentas menores, mais delicadas, mais sensíveis. Já é o ideal para estar utilizando e fazendo a manutenção nesses veículos. A parte, por exemplo, do sistema de climatização, o compressor, quando nós estivermos fazendo a avaliação no Decar, nós vamos estar mostrando. Sim. Mas a questão, por exemplo, de você fazer medições, tanto da linha de alta quanto da de baixa, está aqui bem à nossa frente, ó. Aqui e aqui. E interessante que na parte da linha para fazer a medição, olha só, eles deixaram até o tubo para você fazer a medição de uma maneira proposital, ó. Olha aqui. Então, quer dizer, ela já está em ângulo ali para te facilitar a manutenção. O acesso não facilita muito, mas o ângulo sim, né? Sim, sim, sim. O ângulo sim. Fica a sonda lambda pré-catalisador também está bastante visível. Tá aqui bem à frente, logo pós turbina. Olha só, os conectores tudo apresentado, ó. Tá tudo aqui aparente. Mas cai naquela concepção. Por exemplo, existem conectores que para você desacoplar do componente, existem alguns conectores que têm as travas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que puxar a trava e depois apertar o conector para ele poder ser removido. Muitos esquecem disso e acabam quebrando o conector. Aí vocês vão dizer, poxa, mas o conector não presta. Não é esse o termo. Na verdade, houve falta de conhecimento da sua parte para executar a devida manutenção da maneira coerente e correta. E pelo amor de Deus, não me puxar conector pelo chicote, né? Ainda acontece. Acontece, infelizmente. Acontece, Lali, acontece. Mas é assim, filtro de ar, Lali, está bem aí à sua frente. Inclusive, olha só que interessante, eu estou observando daqui, Lali. Para se executar a avaliação e até a substituição, você pode observar que não existe parafusos fixados na tampa. São as travas, ó. São travas elásticas que nós denominamos, né? Você abre a trava, você desacopla, você tira a tampa. Simplicidade também aí na manutenção. Eu vejo que esses veículos que estão chegando com essas tecnologias, Lali, algumas montadoras, logicamente não cabe aqui a nós citarmos quais, mas algumas montadoras, ela está pensando mais no profissional, como também, quando ela pensa no profissional, na questão de manutenção, Lali, ela pensa também no consumidor dela. Porque nós profissionais, eu tenho lá como experiência, várias pessoas que estão pensando em migrar, adquirir um outro veículo, elas não me procuram para eu passar alguma sugestão. E geralmente existe aquela questão do custo-benefício. Ou melhor, o investimento-benefício, né? Porque custo, deixa uma coisa clara, é diferente de investimento. Geralmente custo é aquilo que você paga e você não detém. O investimento é aquilo que você paga e você tem. Então, aqui nesse caso, por exemplo, um veículo como esse, dentro das empresas, prestadores de serviço, oficinas, o que ocorre? A questão do investimento para o proprietário, ele acaba sendo mais agradável do que um outro veículo que necessita e exija condições diferenciadas do que, por exemplo, como esse veículo. Isso vai gerar uma demanda financeira maior. Então, consequentemente, nós profissionais
conversando com as pessoas e os proprietários, nós conseguimos entender o que eles pretendem. E aí, um veículo como esse é o que nós iremos sugerir. Que tem uma manutenção que fica bastante aparente, isso gera uma mão de obra de um tempo mais curto e mais rotatividade, mais previsibilidade no serviço na oficina, né? Exatamente, exatamente. Aí é aquela questão de um exemplo do que a revista O Mecânico faz no decorrer desses anos todos, né? O trabalho de vocês. E é uma coisa interessante dizer a todos vocês, tá? Eu e o Lali aqui, mas existe toda uma equipe aí por trás, onde são grandiosos e é o que traz esse brilhante trabalho e leva essas informações até vocês. A questão é o quanto traz, o termo não é nem facilidade, Lali, mas o quanto se beneficia tanto a nós profissionais quanto aos proprietários, porque quando nós falamos de manutenção, e uma coisa também é verdadeira, Lali, ninguém gosta de gastar dinheiro com manutenção de veículo. No meu caso, por isso que eu digo a vocês, colegas profissionais, mudem esse termo gastar, é investimento, porque aqui dentro o que nós temos são vidas. Então é isso que nós temos que priorizar, investimento. E nesse caso, Lali, quando vem um veículo desse para nós, e nós sentimos essa liberdade e tranquilidade no momento de manuseio, executar manutenção e obter sucesso, é grandioso para nós profissionais como realização, é bacana também, é bastante interessante para o proprietário, como também para toda a família dele, ou seja, nós conseguiremos fazer uma manutenção com exatidão, a vida agradece, é uma coisa que eu tenho dito bastante aos colegas profissionais, nós lidamos com vidas, não é só a questão, vou efetuar determinado trabalho, eu vou fazer a captação de dinheiro e eu vou me lucrar. Não, não é isso. A nossa profissão está acima, o nosso degrau está a mais. E a prova disso é em relação ao que eu comentei de você agora, dessa equipe toda que está por trás das câmeras. A nossa prioridade é com a vida, é a vida das pessoas. Não é a questão de fazer captação e ganhar a questão financeira. E com um veículo desse, a questão de manuseio, de manutenção, ela se torna simplificada e agregando a isso que eu acabei de relatar. Você falou de vidas, você falou de segurança, manutenção garante a segurança do veículo. Vamos falar do sistema mais importante do carro, os freios. Sim. Mais importante que o carro ser colocado em movimento é ele poder parar, né? Isso sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Módulo da ABS, você consegue enxergar daí? Consigo sim. Ele está desse lado aqui? Exatamente, ele está ao lado esquerdo do veículo, logo abaixo do cilindro principal do sistema de frenagem. Então vou pedir para você trocar de lado comigo aqui para a gente falar mais sobre isso. Perfeito, Lali. Mingau, aí desse lado é possível enxergar o módulo do ABS ou ainda está difícil? Conseguimos sim, Lali. Mas veja só, você conseguir enxergar é algo, né? Então você tem um direcionamento, mas no caso para se executar a manutenção, somente por baixo. Nós vamos levantar o HB20 no nosso segundo vídeo. Tá. Por enquanto vamos ficar aqui. Que tem bastante coisa, né, Lale? Ainda vamos falar bastante coisa aqui no capô. Sim. Mais uma vez nós vamos falar do reservatório de fluido de freio da Hyundai, que está indicando ali DOT 3 ou 4. Bom, Mingau, e também assim como no Creta, o reservatório aqui do fluido de freio do HB20 tem uma discrepância com relação à indicação que está no manual. Na tampa está escrito DOT 3 ou DOT 4, porém no manual está escrito bastante claro que a recomendação é pelo fluido DOT 4. Qual que é a sua recomendação, qual que é a sua visão nesse sentido? DOT 4, Lali, não tem como. E vale levantar essa questão, quando nós falamos de tecnologia, eficiência, nós falamos de velocidade. Quando nós falamos de propulsores dual size, falamos de velocidade, mais rápido, ok? Então nós precisamos ter um sistema de frenagem eficiente. Quando nós colocamos sistema de frenagem em atrito, que é dessa maneira, que é desenvolvido, produzido, e é dessa forma que ele consegue parar, estacionar o veículo, então significa que a parte
que nós chamamos de zona de atrito, ela tem uma tendência a aquecer tão quanto rápido, mas por mais tempo. E a eficiência do DOT 4 ela é superior ao DOT 3. Eu confesso a você, Lali, e a todos vocês, me causa até uma certa estranheza do porquê que colocaram o DOT 3, Lali. Me causa estranheza, porque a questão da eficiência e o quanto é necessário aqui, suponho que é o DOT 4. Não tenha dúvida. E agora uma coisa aqui, Lali. O acesso, sabe-se que todo o momento que o profissional ele vai executar a substituição do fluido hidráulico do sistema de frenagem, você tem que remover o reservatório. Por quê, Lali? O reservatório ele é um composto plástico. E a contaminação, muitas das vezes, fica tudo internamente e principalmente nas paredes do reservatório. E esse reservatório ele tem que passar por uma descontaminação. Com ele no local, você não consegue efetuar esse processo. Você tem que removê-lo. Um outro detalhe, Lali. Aqui nós estamos falando do sistema eletrônico inteligente de frenagem, que no caso é o ABS. Dentro da unidade existem solenoides. E eles, quando utilizados pelo sistema eletrônico inteligente, o que acontece? Eles funcionam. Dependendo da prudência do condutor, raramente o sistema vai entrar em funcionamento, a não ser quando chegue a um determinado momento de perigo e o sistema reconheça isso. Aí ele entra em funcionamento, caso contrário ele não vai entrar em funcionamento. E aí esse fluido ele se permanece nos canais da parte da unidade hidráulica. Sendo assim, quando o profissional ou você, proprietário do veículo, levar o seu profissional de confiança, para se efetuar de uma forma efetiva, você tem que remover o reservatório, efetuar a descontaminação, colocar o fluido novo, pegar o equipamento de diagnóstico, conectar o veículo e fazer a solicitação de acionamento desses solenoides que vão internamente à unidade hidráulica. E quando feito isso, se efetua a remoção do fluido velho. E esse fluido ele simplesmente vai passar pelas entradas e saídas dos solenoides, efetuando assim a remoção com eficiência do fluido velho. Vale-se dizer que essas unidades são construídas com duro alumínio. Então, o que era benéfico se tornou maléfico. É a mesma questão do fluido da transmissão, Lali. Dependendo da quantidade de tempo que esse fluido ficar ali, por conta da prudência do condutor e o sistema não entrar em operação, ele vai ficar ali, ele vai começar a corroer os alojamentos. Aí é a hora que o condutor vai começar a sentir que o pedal começa a baixar. Inclusive existe até uma possibilidade de você aí que está me assistindo, poxa, então será que é isso que está acontecendo com o meu veículo? Do pedal começar a baixar e já fez várias manutenções? Se atenta, o problema pode ser a unidade hidráulica do sistema de ABS, que existe essa corrosão, então ele tem uma vazão de fluido. Isso pode estar ocorrendo sim. Então, se atentar ao procedimento, Lali, de como fazer a substituição do fluido. Vale-se dizer que o fluido de freio, ele é higroscópico, ou seja, ele acumula água com o tempo. Exatamente. É essa água que atua na corrosão, não o fluido em si, mas a água absorvida pelo fluido com o tempo dele que ele fica armazenado aqui, e ele acaba, por isso, atacando o ABS. Exatamente, né? E deixar claro, é que às vezes assim, Lali, é bacana esclarecedor essa nossa conversa e levar as informações com coerência e responsabilidade, que é um trabalho que vocês sempre fizeram. Certo? A questão é, poxa, então ele vai ficar no reservatório, a contaminação por umidade? Não. Da mesma forma que ele veio para cá e se contaminou, ele vai invadir as outras partes do sistema de frenagem. Por exemplo, esse veículo, ele trabalha na parte traseira dele, ele ainda é cilindro. Ele não trabalha com sistema de pinça hidráulica, ou seja, não é pastilhas. Portanto, ali você tem tipicamente um reservatório. E ali você tem guarnições de borracha própria, tá? Para poder ter o contato com o fluido hidráulico do sistema de frenagem. Dependendo do quanto de vida útil ele está circulando no sistema, ele sofre também um desgaste desse componente e começa-se a vazar. Quando isso ocorre, efetuar a substituição dos dois cilindros, que são um problema. É o vazamento. Qual é a causa? O fluido
que está contaminado, Lali. E aí tem que fazer a manutenção em todo o fluido, esgotar Exato. e trabalhar com fluido novo, né? Exatamente, e não esquecendo, sistema com ABS, Lali, que é o sistema inteligente, sem o equipamento de diagnóstico, não se faz. Ou seja, não, eu troquei o fluido, mas espera aí. Não, eu coloquei o equipamento. Hoje, inclusive, não existe mais essa questão de ficar um profissional lá dentro pisando no freio. Não, não. Existe um equipamento onde você instala no reservatório, depois dele descontaminado, junto com a pressurização, ele insere o fluido. Essa pressão, existem equipamentos, para você ter uma ideia, que você consegue manipular o valor de pressão para poder fazer o escoamento do fluido velho. Entendeu? E sendo assim, nesse momento, com o equipamento diagnóstico, fazendo o acionamento desses solenoides, ele vai fazer totalmente a substituição do fluido. Ou seja, esses veículos mais atuais, sem equipamento de diagnóstico, sem equipamento de pressurização, sem remoção de reservatório, sem a verificação dos cilindros traseiros, você não está efetuando a substituição 100% do fluido. Outra questão que é bastante recorrente no mercado com relação à dúvida de reparo, se é um reparo válido ou não, se é um procedimento válido ou não. O eixo traseiro, como você disse, é tambor nos freios. Sim. Muita gente fala que não precisa fazer a limpeza, a descontaminação do material de atrito dos freios traseiros, ou melhor, dos freios quando eles são a tambor. Qual que é a sua visão sobre isso? Absurda. Isso é uma informação absurda. E eu falo com veemência e com crítica. Porque veja só, Lali, no sistema de frenagem traseiro, como você mesmo relatou, você tem os componentes de atrito. O que faz frenar o veículo são esses componentes que estão constantemente em atrito no momento de frenagem, ok? Ali, todos esses componentes que se formam, que nós chamamos de contaminação, eles ficam circulando no sistema. Porque é tipicamente um pó essa contaminação. E essa própria contaminação, ela se torna como se fosse uma lixa, tanto na parte do tambor, como também propriamente dito na sapata. O veículo transitando e essa parte contaminante, ela fica ali flutuando. E no momento de utilizar o sistema de frenagem, esse pó estando tanto na sapata quanto propriamente dito no tambor, ele vai funcionar como uma lixa, ou seja, possivelmente você vai ter um desgaste prematuro do sistema de frenagem traseiro. Portanto, veículo na empresa, prestadora de serviço, vamos fazer uma revisão do sistema de frenagem? Sim, é removido o sistema traseiro, no caso do tambor, para nós podermos ter o acesso, ok? E ali nós aplicamos produto aonde ele não danifica qualquer componente, fazemos a remoção totalmente desses contaminantes, efetuamos as devidas lubrificações, reinstalamos o tambor e ali dá continuidade. É até interessante dizer, Lali, porque no momento que o veículo entra para fazer uma revisão dessa, você tirou o tambor, você tem a possibilidade de fazer a avaliação do cilindro de acionamento. Se você não remove esse tambor, você não consegue ver. Não esperem aparecer umidade na parte interna, na parte do eixo, para dizer, pô, deu problema. Não, isso tem como se executar a manutenção preventiva? Sim. Aí eu volto a dizer, são vidas que estão lá dentro e a responsabilidade é sua, profissional, de procurar fazer o trabalho com coerência e com responsabilidade. E para os amigos mecânicos que estão nos assistindo, principalmente aos aspirantes à mecânica, quando você for executar essa verificação das gachetas lá do cilindro de roda, por favor, não me utilize chave de fenda, você me utilize espátulas plásticas para não danificar aquela coifa, né? Para não danificar a borracha. Inclusive, Lálio, aproveitando isso aí e dando continuidade no seu recado, existem hoje no mercado N formas dessas espátulas plásticas, entendeu? Então, se for utilizar algum material cortante e danificar, a responsabilidade é sua.
porque ferramenta tem. Agora, se você não tem a ferramenta, então não assuma a responsabilidade de executar determinados trabalhos, e aí eu sigo a linha de raciocínio do Lali. E muita gente que diz, mas isso é coisa de mecânico Nutella, eu queria avisar que isso já se ensinava no Senai nos anos 90, tá? Que o grande professor Lopes esteja em paz ao lado do Senhor. Vamos falar de bateria, vamos falar de carga e partida. Mingau, essa bateria é uma bateria específica para utilizar com sistema Start-Stop. Sim. Né? Uma bateria que tem um CCA bastante alto. Você poderia comentar um pouco sobre ela? Aqui o comentário é objetivo e simples. Deu defeito num acumulador de energia, substitua-o por um outro da qual o sistema ele determina que seja. Não me coloque acumulador de energia convencional. Isso, o sistema operacional desse veículo, Lali, ele monitora, ele tem um sistema de monitoramento daquilo que está aqui. Se você colocar uma outra que não seja para o sistema do qual existe no veículo, ele vai dar uma decorrência de defeitos. E o problema maior é se você leva o seu veículo num profissional que não esteja preparado. Ele vai encontrar defeitos em vários componentes, sendo que o defeito causado é o acumulador de energia colocado de forma inadequada. É bem básico, é objetivo. Removeu essa, segue o CCA, que inclusive está no manual, ok? E reinstale uma outra. É isso. É basicamente, é objetivo direto. Perfeito. A caixa de fusível também está bem próxima a você aí, né? Está aqui do meu lado. Lali, aqui está a unidade de distribuição eletrônica. Aqui você tem fusíveis de várias amperagens, você vê um conjunto de relés. Inclusive tem um fusível aqui de 150 amperes. É alto, né, Lali? Pois é. 150 amperes. Agora, aí você pode perguntar, amiga, mas o que ele está fazendo aí? Aí eu vou dizer para você, preciso do esquema elétrico. Sem esquema elétrico, nem comecem. Ô Lali, agora interessante. Eu vou até fazer essa pergunta a todos que estão nos acompanhando. Deixa aí nos comentários de vocês. Uma coisa que eu percebi aqui, Lali. Ele não tem os pré-destinos dos fusíveis dos relés, mas ele tem um desenho. Vocês sabem me dizer que nomenclatura que é essa? Deixa aí nos comentários. É algo que todo mundo deveria fazer, né? A gente vai deixar na nossa matéria, que vai estar na Revista Mecânico muito em breve, mas aqui no vídeo nós vamos deixar para vocês responderem nos comentários e a gente vai curtir os comentários de quem acertar. Boa! Inclusive eu também vou curtir, Lali. Beleza. Aqueles que acertarem vai ter a curtida da Revista Mecânica e a do Mingau. Sem dúvida nenhuma. Aproveitando que você está desse lado, você tinha comentado um pouco antes sobre o filtro de ar ser Sim. bastante fácil de remover. Sim. Você consegue retirar ele daí? Aqui são duas travas, olha. Você abriu aqui, tem uma orelhinha aqui, ó. Você puxa, tá na mão. Simples assim. Previsão de manutenção a cada 10 mil, exceto, novamente, questão de uso severo. Isso principalmente o pessoal que mora em região de mineração, região de praia, fica muito esperto com relação ao filtro de ar, porque tem a ver com tudo aquilo que a gente falou. A alimentação, Sim. tem a ver com cuidado turbo, tem a ver com cuidado óleo. Sim. O filtro de ar, apesar de ser simples, é uma das coisas mais importantes a se observar no veículo, né? E bastante. E aqui vale ressaltar o seguinte, esses filtros de ar, aí cabe até uma certa alongada na explicação. O que acontece, Lali? Os filtros de ar, eles são pré-desenvolvidos para admitir X de ar. Ou seja, para esse propulsor existe todo um cálculo. E esse cálculo, qual que vai ser o resultado? Da questão das micras do papel por conta do ar que vai passar por ele. Então tudo isso é calculado. Muito cuidado, bastante. Quando eu uso o termo muito, é em excesso, bastante é o suficiente. Muito cuidado com a qualidade dos filtros que vocês instalam nos veículos de vocês. Muito cuidado. Existem várias modalidades de filtro aonde você interfere a questão do funcionamento para o qual ele foi desenvolvido.
Se atentem muito a isso. Eu comento isso, viu, Lali, porque já teve veículos com funcionamento irregular chegando na Mingau e passou na mão por vários colegas e, lamentavelmente, foi uma questão, por exemplo, de uma irregularidade, um consumo excessivo de combustível, filtro de ar, de má qualidade. O filtro até estava em boas condições, mas de má qualidade, ou seja, não foi desenvolvido para aquilo. É a questão do mercado que eles querem ganhar com questões financeiras. Mas isso aí, a bem da verdade, você está pensando que você está se beneficiando, você está criando um grande problema. E aqui nesse caso, Lali, que nem você disse, aqui você tem a turbina, aqui você tem a parte do sistema de válvula, você tem todo um conjunto aqui. E quando você fala de turbocompressor, o filtro de ar ele é fundamental. Agora imagine vocês, você colocando um filtro de ar com qualidade duvidosa, ou então deixando passar por demais a questão da substituição do filtro, toda essa impureza e essa contaminação vai para onde, Lali? Para dentro do motor. Quando o Lali fala dentro do motor, ele está exatamente, é isso mesmo que vocês estão pensando, ele está falando exatamente na parte cilíndrica. E quando a gente está falando de turbo, primeiro ele atinge o rotor. E aí você causa um mau funcionamento de cara no rotor, né? Exatamente. Só que mesmo assim, até causar essa deficiência na parte da turbina, ele já está passando e traindo para a área de combustão. Olha só. Nossa, quanta coisa no filtro de ar. Tem bastante. Tem bastante sim. Então se atentem aí à sugestão do Mingau e da Revista O Mecânico. Se atentem aí. Bacana. Mingau, mais algum destaque que você gostaria de fazer com relação à reparabilidade aqui do novo HB20? Não. A questão aqui, por exemplo, que eu percebi aqui que o proprietário do veículo ele não vai ter, né, aquela facilidade, vai ter que procurar um profissional, por exemplo, para se efetuar a manutenção das lâmpadas. Do grupo óptico. Exatamente. Isso aqui, só questão profissional para resolver. Muito cuidado, muito em excesso. Lali, esses veículos, eles trabalham com sistema de comunicação entre si. Vale dar a sugestão, Lali, bastante cuidado, até porque o veículo, ele ficou mais bonito. Sem dúvida. Ele ficou mais bonito, por dentro, internamente, nossa, ficou bem bacana. Então ele ficou com aquele estilo apelativo, esportivo. Então vai existir alguns entusiastas que possivelmente eles vão começar a querer colocar alguns tipos de acessórios. Cuidado, esses veículos eles trabalham com um sistema de comunicação entre eles. Eu vou procurar ser bastante prático nas informações, não vou migrar tanto tecnicamente para não implicar aí alguns conflitos no raciocínio de vocês. Funciona assim, os sistemas eles se conversam. A partir do momento que você fizer com que algum acessório interfira num desses meios de comunicação, vocês vão ter um problema bastante sério. Fui claro, Lali, ou faltou alguma coisa? Sem dúvida, foi muito claro. Basicamente, se você pendurar mais algum consumidor elétrico nesse sistema aqui, sem avisá-lo, você vai causar um grande problema. Então a gente não recomenda aqui ficar colocando aqueles sons ultra especiais. Obviamente, se você quiser, procure um especialista que esteja muito atualizado e que saiba exatamente o que está fazendo para não causar um mau funcionamento no restante do veículo. Exatamente, né? Porque todo o sistema ele é monitorado, Lali. Ele todo é monitorado constantemente. Para vocês terem uma ideia, para ficar até interessante a informação, até o valor das resistências do sistema de iluminação, por sistema de iluminação, ele tem um reconhecimento. Se você colocar uma lâmpada ali com valores diferentes, ele vai reconhecer e vai te acusar como defeito. Então, muito cuidado com o que vocês vão estar fazendo. Vocês podem estar criando um problema e que depois vai te gerar um custo financeiro bastante desagradável. Fica aí a sugestão e, abraçando a sugestão do Lali, caso for fazer alguma coisa, procure realmente um especialista, um profissional que realmente entenda e saiba o que ele esteja fazendo no seu veículo. Bacana, Mingau. Até agora, gostou do veículo? Gostou do HB20? Gostei sim. Bastante interessante. E eu tenho para mim, Lali, que ele é um veículo bastante divertido também no momento
de dirigi-lo. Maravilha. Vamos ver sobre suspensão, vamos ver sobre freios, vamos falar lá. de câmbio, troca de óleo de câmbio. Vamos lá? Vamos levantar o veículo? É agora. Na segunda parte do nosso vídeo sobre o raio-x do HB20 1.0 Turbo 2023. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal O Mecânico. Até o próximo vídeo.